Olá, meus irmãos, meu povo de Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O nosso tema de hoje é a nossa capacidade. Ela vem de Deus, tá? Nós vamos para um hino e depois a palavra do Senhor e a oração da fé. Vamos lá. O que se perde pelo ar é folha e pó, o que não serve pra usar vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor, filho de Deus tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer, acontecer, isso eu já sei de cor. Você é vaso de valor, você precisa acreditar que quem é filho, herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. Você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado e por enquanto está aí, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir, porque o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho, herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Este tempo vai passar, não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado e por enquanto está aí, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir, porque o oleiro está aqui
Preciosos irmãos, eu acredito que falo a pessoas que se acham, não sei se sempre, mas às vezes uma condição de olhar para si próprio, para si mesmo e se considerar incapaz. E se considerando incapaz, se isola, entristece, vem a depressão, vem a ansiedade. Mas eu acredito que depois da mensagem de hoje, você vai olhar para si próprio de uma maneira diferente. Porque você tem que lembrar que a nossa capacidade, ela vem de Deus. O que nós precisamos é apenas crer na palavra. Por isso nós amamos aquele hino que o irmão Brana gostava. Aliás, o anjo que o acompanhava gostava. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. E combina com a palavra, claro. Marcos 9, 23. Jesus disse para aquele homem que tinha aquele filho lunático: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Aos Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É só isso que Deus requer. Você creia. Agora, é claro, você crendo vai ser criticado. As pessoas não vão te entender. Por isso, está lá na carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, eu quero mostrar para vocês que não importa quem você seja em relação à capacidade. E você tem sonhos
Não importa. O que importa é que é Deus que nos capacita. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Por exemplo, as coisas mais relevantes da Bíblia, elas foram feitas por homens que não eram nada, tá? Que não tinham capacidade para aquilo. E elas foram feitas com esse tipo de gente. Apanha a primeira carta aos Coríntios 1, a partir do verso 26. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os nobres e os poderosos que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas, olha aí, para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, que são a mesma coisa, e as que não são, para aniquilar as que são. Olha, nós precisamos meditar na palavra. Porque o que eu estou falando é coisa simples. Mas por nós não meditarmos nessas coisas, a gente fica aí, perdendo para o diabo. Não realizando as coisas que temos que realizar. Porque achamos incapaz e se escondemos. Não, não é assim não. Há um segredo em meditar na palavra. Pega o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o resultado. Pois será como árvores plantada junto aos ribeiros de água, cuja folha não cai, a qual dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Porque quando você medita nessas coisas, na Bíblia, você vai ver pessoas como você, sendo usadas nas mãos de Deus e vencendo. Entendeu? Então, você meditando na palavra, você vê pessoas como você sendo usadas nas mãos de Deus e vencendo. Então, por isso que é importante ler a palavra. Como está em Hebreus 12. Visto, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta,
olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então vamos dar uma olhadinha aqui na primeira carta aos Coríntios 1, a partir do 26. Vejam bem, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então, loucas ou loucos versus sábios. Nos dias dos apóstolos, quem eram os sábios? Olha, teve um que foi de noite ter com Jesus, Nicodemos. Ele era do Sinédrio. Ele conhecia todas as leis de Deus ao pé da letra, na ponta da língua. E ele, o que ele fez? Ele foi ter com Jesus de noite, para ninguém vê-lo, para não arranhar a sua reputação. Ele era sábio. Um homem, para estar no Sinédrio, pertencer àquela corte, era como alguém do STF hoje. Só que o Sinédrio julgava tanto a religião como os civis. Agora vejam bem, quando Jesus falou em nascer de novo, ele se embaraçou. Ele não sabia. Agora, lá em Atos 4, versículo 13, Pedro está dando uma surra neles, pregando a palavra. Então, quando Pedro estava pregando, o louco Pedro, eles disseram assim, vendo a ousadia de Pedro e de João, pescadores, é informado de que eram homens sem letras e indouto. Se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Então, aqueles homens indoutos, iletrados, que não sabiam mal escrever o nome, estava confundindo os sábios. A capacidade, ela vem de Deus. Vamos lá. Fracos versus fortes. Então, chamou os fracos para confundir os fortes. No primeiro livro de Samuel 16, você vai encontrar Samuel indo na casa de Jessé para ungir um rei no lugar de Saul. Então, a partir do verso 6, Samuel chegou, conversou, contou o seu objetivo. Então, Jessé manda passar na frente de Samuel todos os seus filhos. O primeiro que se apresentou foi Eliabe. Eliabe era o maior, mais velho, mais bonito, mais alto. E Samuel mostrou até uma fraqueza ali. Essa é que é a verdade. Uma fraqueza. Porque ele disse assim para Deus: eis que estou diante, ou eis que está diante do Senhor o seu ungido. Dizendo para Deus
que ali estava o escolhido. Ele olhou pela aparência, pela formosura, pela altura. Deus disse para Samuel: eu não vejo como o homem vê. O homem olha para a estatura, para a aparência, para a força, né? Mas eu olho para o coração. Reprovado Eliabe, passou Abinadab, Samar, ou Sama, que não tem acento, e todos os demais. E Deus disse: tenho rejeitado a todos. Aí Samuel pergunta: mas eu não vim aqui em vão? Não tem mais ninguém? Tinha sim, o pequeno Davi, apacentando as ovelhas. Aí, chama ele. Quando veio, Deus disse: é ele mesmo. Samuel pega o jarro de chifre de carneiro, cheio de óleo, e despeja na sua cabeça. E esse pequeno Davi, com mais ou menos 14 anos, fraco, confunde o forte Golias. Golias pensou que era até uma brincadeira com ele. Aquele menino franzino, fraco, de 14 anos, para lutar com um homem que era guerreiro, segundo o próprio Saul. Ele é guerreiro antigo, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Além de ser guerreiro treinado, ele tinha uma altura que não tinha igual. Acho que 3 metros de altura ou mais. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. E ali foi. O grandalhão forte foi derrubado por terra. Uma pedrinha do fraco, do pequeno, do incapaz, Davi. Isso te anima, meu irmão? Minha irmã, te anima? Vamos continuar. As coisas vis. Vis quer dizer ouviu, que inspira desprezo. Desprezível. Olha, você sabia que na linhagem dos pais, segundo a carne de Jesus, tem uma prostituta? Vamos dizer, uma ex-prostituta? Tem Raabe. Uma prostituta não é uma coisa desprezível? É uma coisa desprezível. E ainda mais, ela entrou na linhagem. Quando os 2 espias foram espiar a cidade de Jericó, eles foram descobertos e entraram dentro da casa daquela meretriz, Raabe. E Raabe escondeu eles no telhado. E eles contaram o motivo que eles vieram ali e contaram para ela o que Deus havia feito nas cidades que eles já tinham passado. Agora, ela creu. Ela creu. Isso já estava antes da fundação do mundo. Ela creu. Se toda aquela cidade cresce, toda a cidade seria salva.
E sendo assim, ela creu, ela disse, olha, já que vocês vão destruir tudo por aqui, eu fiz um bem para vocês, vocês poupem a minha vida. Aí eles disseram, bom, seremos responsáveis somente por quem estiver debaixo do teu telhado, tá? Vocês vão pendurar esse cordão vermelho na janela. Vai ser o sinal que a tua casa é reservada para Deus. Que maravilha! Aleluia! A casa dos hebreus tinha um sinal no umbral das portas. Aquelas casas estavam reservadas para Deus quando o anjo destruidor passaria sobre o Egito. Aquelas casas eram poupadas. A nossa casa, sou eu, você, é reservada para Deus. Aleluia! Nós temos o sinal de Deus, o Espírito Santo, o selo, Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O sinal está aí. Então ela chamou toda a família para dentro, e quando eles entraram na cidade, as muralhas caindo, Deus fez 2 milagres. Primeiro, a muralha cair. Segundo, que a casa da prostituta, da ex-prostituta, era na muralha, só que a casa dela não foi atingida. Aleluia! Como as casas dos hebreus, o anjo mataria todo primogênito, mas como as casas tinham o sinal de Deus, o anjo matador matou nas casas que não tinha o sinal. A casa de Raabe tinha o sinal, o cordão vermelho tremulando na janela. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E as que não são de nada mesmo. Irmãos, vocês vão notar que os homens de notoriedade na Bíblia, nem todos, mas a maioria, vieram de ventres estéreis, tá? Ventres estéreis, começando com Isaac. Mãe de Isaac, que é Sara. Sara já tinha 65 anos quando Deus chamou Abraão. Desde mocinha ela não concebeu. Ela foi conceber com 90. Tá? Apanha aí a mãe de Sansão, também era estéril, esposa de Manoá. Quem foi Sansão? Ana, a mãe de Samuel. Quem foi Samuel? Tipo de Cristo, rei, sacerdote, profeta. O próprio Jacó, sua mãe, era estéril. João Batista, a sua mãe, era estéril. Não podia ter filhos. Então, se você for analisar as obras mais relevantes da Bíblia, Deus pegou quem não tinha condição, pegou a pessoa louca e confundiu a sábia, a fraca confundiu a forte, as vis desprezíveis
para confundir aquelas que podiam, que eram, e as que não são. Aí se apanha você que se acha tão para baixo, tão inferior, tão incapaz, que fica até doente com isso. Salmo 113, a partir do 5. Quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está na terra e no céu? Que do pó levanta o pequeno e que do monturo ergue o necessitado para fazê-los assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Olha aí o Deus que você serve, o Deus que você crê. Olha aí. Então levanta a tua cabeça. Olhe de onde saiu o William Branham. O pai era um traficante de bebidas alcoólicas, fazia uísque clandestinamente. O pai era pobre. E quando o irmão Branham, que não tinha nem roupa para ir na escola, um briguento, tá? É só ler o livro História da Minha Vida. Ele recebe a visita do anjo que disse da copa da árvore quando tinha 7 anos: nunca fumes, nunca bebas, não contamine o teu corpo com mulher, porque quando tu fores de maior idade, terás uma obra para realizar. Ele não tinha capacidade. Quando ele conta para o pastor dele o que o anjo falou para ele, que ele ia viajar, orar para reis e monarca, o pastor disse: você está louco? Você viajar o mundo? Você receber a visitação de um anjo? Nem o câncer parar diante de você? Você está louco? Em outras palavras, por que não sou eu, com teologia, com PhD, com diplomas, com doutorado, por que não sou eu? Essa é a pergunta, gente. Deus não quer homens capacitados. Deus quer homens para Ele capacitar. Então vá nessa tua força. Você tem sonhos, você tem objetivos. Então vá nessa tua força, porque Deus é contigo. A capacidade vem de Deus. Deus que te capacita, Deus que me capacita, Deus capacitou esses homens, também vai te capacitar. Então, sai do pé de zimbro, sai do monte de cinzas e diga: eu sei que o meu Redentor vive. Posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Nós vamos falar com esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. O irmão Fábio Medeiros, peço oração pela minha vida e família, por Basílio e família, pelo meu filho Tiago Medeiros, pela minha nora Gabriele Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Flávio Medeiros, por Mário Celso Barbosa e família, por Mariana, por Cleia, por Michele, por Francilene e família, por minha sobrinha, por Roberto e André e pela dona Tânia
esposa do irmão Basílio. A irmã Cláudia da Silva, peço oração em favor do meu esposo, por mim e por meus filhos, Kaique, Jennifer e Miguel. A irmã Cida, peço oração em favor de Moisés por salvação e libertação. Irmão Kleber, peço oração por mim e por minha família. E também pela irmã Valdirene, eu estou pedindo por ela, tá? Pela nossa irmã. Vamos orar aqui, continuar. Noêmia Gomes, lá de Rosana, São Paulo. Eliana Rodrigues Miller, Elizabeth Miller, João Bosco Alcântara de Oliveira, Leonilda Machado, Luzinete Ferreira, tiroide, diabetes, Iracema Vaz, Cilso Antônio Gomes, Dom Cilso está se recuperando de uma cirurgia. Elias Montemor Gomes, Eliseu Montemor Gomes, Frauzina Pereira Gomes, sua esposa, Marlene da Silva, Vanderlei Honorindo, Gabi Gomes, Antônia Rocha, Fátima Rocha, Luzia Rocha, Maria Aparecida Rocha, Amanda Amanso da Cruz, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Ela luta por um emprego. Daniel, também lá de Medina, Minas Gerais. O irmão Silas Quirino e a esposa Daiane e os seus filhos, né? Nadir e sua mãe também, Nadir Quirino. Irmão Celino e filhos, noras e netos, lá de Bandeirantes, de Mato Grosso do Sul. José Félix de Lima, Ana Ribeiro de Lima, Victor Hugo, Benício Félix, Maria Félix de Lima, Maria Félix, Márcia Félix de Lima, Elisângela Félix de Lima, Dirceu Félix de Lima, Rogério Félix de Lima, Gilberto Félix de Lima, Deusdete Félix de Lima. São lá de Piacatu. Vamos orar. Querido Deus, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho, me aproximo do Senhor com temor, tremor. Não é fácil, para mim isso aqui é como um púlpito. Aqui nesta hora, o pilar de fogo está sobre mim. Eu tenho que estar muito reverente, porque eu sei estar na tua presença. E debaixo desta unção, eu apresentei os nomes de hoje aqui do celular. E também alguns nomes do caderno. Muito embora eu estou orando por todos que estão aqui neste caderno. Pai, lembrando do irmão Alfredo, da família da irmã Simone, a mãe, a filha e as netas. Pai, de misericórdia, eu tomo cada família também e trago comigo no trono da graça, meu Pai. Senhor, coloco na tua presença cada necessidade que eles têm. Se é uma doença, se é um problema, se é conjugal, se é no trabalho, não sei. Eu só sei, Pai, que eles estão precisando do mover do Deus do Salmo 46. O salmista expressou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia, na aflição. Ó Deus, meu Pai, estende a tua mão, Senhor,
Estende a tua mão para abençoá-los, para curá-los, libertá-los do mal, dar saúde, solucionar problemas ou dar inteligência, ideia, uma luz, Senhor, para que eles então haja e solucionem o problema. Ó Deus, somos incapazes, é verdade, somos incapazes, mas o Senhor é capaz, é o Senhor que capacita. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, opera o milagre por caridade, opera a bênção, a vitória, pelo poder da tua santa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós tivemos 45 computadores, uma média de 58 irmãos. Falando nisso, no sábado nós vimos o que eu acabei de pregar aqui. Pastor Joel já não tinha capacidade, agora é um homem doente, não consegue andar. Mas Deus usou tremendamente. Então, é isso aí. É uma média de 58 irmãos. Irmão Fábio Medeiros, Honório Gugel, Rio de Janeiro. A irmã Janete Jarenco, lá em Placas do Pará. O irmão Celso Barbosa, Costa Rica, Mato Grosso do Sul. O irmão Adão e a irmã Maria Núbia Paulista, em Tupã, a irmã Miriam Araújo. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, o irmão Elias Guimarães. A irmã Lica, em Tupã, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene, em Tupã. A irmã Noêmia Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Irmão Alfredo, em Tupã. Noêmia Gomes, Araraquara. Manduri, a irmã Cláudia. Em Limeira, irmão Isaac Martins. Cantagalo, Paraná, João Amada. Cláudia da Silva. Edna Ferreira e família, Porangatu, Goiás. Maura Chaves, em Medina, Minas Gerais. Cida, em Bastos. Maria do Carmo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pirapozinho, Leandra Góes. Palmas, Tocantins, Eliahara e Ludovico. Tupã, Irene Família. Aline Custódio, na Espanha. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Eni Guimarães. José Barbosa, Tupã. Maria Verdes, Três Lagoas. Elisalma Irmondário, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Tupã, Marisa. Humberto dos Santos, Carapicuíba. Aldair e Leila, Três Lagoas. Kleber, em Tupã. Bárbara, em Marília. Que o Senhor continue abençoando o povo fraquinho, mas com Deus muito grande e forte. Shalom, shalom a todos. Até amanhã.